E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio, trazendo aqui um vídeo bastante especial, porque é pra gente conversar um pouco sobre Cyberpunk 2077, mas não exatamente sobre jogos, tabuleiros ou HQs. Então é isso aí e vamos para o vídeo. Originado do clássico RPG de mesa, Cyberpunk 2077 já tomou diversas formas ao longo dos anos. Do jogo de sucesso desenvolvido pela CD Projekt Red, passando por quadrinhos, board games e animações, esse universo também se expandiu para o formato de livros, o que é bastante interessante por alcançar um outro público que muitas vezes acaba ficando de alguma forma afastado das demais mídias comentadas anteriormente. Estamos aqui falando de Cyberpunk 2077, Nenhum Acaso, escrito pelo polonês Rafał Kozik, espero ter falado o nome dele corretamente. O livro revisita esse futuro sombrio e nos leva para uma jornada muito intrigante e perigosa por Night City. Publicado em agosto de 2023 no Brasil pela editora Rocco, o livro ele explora questões centrais do universo de Cyberpunk, o que vai ser bastante comum ali para quem já está um pouco ambientado neste universo, trazendo não só uma questão social mais ampla, mas também aprofundando o lado humano dos personagens centrais na trama. Aqui nós não teremos necessariamente um protagonista, teremos logicamente ali um que se destaca um pouco mais que os outros, mas todos têm as suas duas faces apresentadas. Tem aquela face fria que vive naquela sociedade de estética em que eles têm que fazer de tudo para obter o seu edinho, para conseguir sobreviver, mas também é mostrado aquela face dos desejos e sentimentos que acabam ficando encruados dentro de toda essa opressão que é posta dentro desse universo, ainda mais porque o que é retratado é um mundo em que os personagens eles precisam sobreviver cercados e dominados pela tecnologia e pela violência. Antes de darmos continuidade, é importante falar que não teremos spoilers do livro aqui justamente porque a gente quer incentivar que vocês vão atrás do livro porque vale bastante a pena. Então acho que para quem não tá tão ambientado, vale a pena a gente começar falando do cenário em que a narrativa se passa. E esse cenário de Cyberpunk 2077, Nenhum Acaso, é a já familiar Night City. Um lugar onde a tecnologia pode substituir partes do corpo humano, a aparência se sobrepõe à essência e grandes corporações e gangues controlam o destino da população. Como em todo bom cyberpunk, o contraste entre a alta tecnologia e a péssima qualidade de vida, ele vai ter um tema crucial na história. E isso é retratado de uma forma, que nem eu já falei, bastante interessante, porque vai acabar ditando as intenções e motivações de muitos personagens. E nesse mundo, o dinheiro e a violência irão ditar as regras. Então é uma distopia onde a esperança parece cada vez mais escassa e a cada tentativa de se obter uma melhora, parece que cada personagem dá 2 passos para trás e regride como indivíduo dentro dessa sociedade, conseguindo ficar ainda mais aprisionado dentro de si. E em meio a esse cenário lindo descrito anteriormente, vamos falar um pouco do nosso grupo de protagonistas, que eles têm um background de vida bastante diferente um dos outros e isso acaba ditando as suas motivações, mas eles são unidos por um destino em comum. Isso porque no começo da história eles vão fazer um trabalho e acabam criando esse vínculo, não necessariamente porque eles querem, mas porque eles precisam. E esses personagens são Zor, um ex-soldado com um passado bastante traumático que envolve a sua família. Aya, uma artista digital de neurodança que também esconde alguns segredos que se desenrolam bem ao longo da história. Ron, ele é um homem de poucas palavras, mas com um passado bastante conturbado, ainda mais porque a gente vê que ele é um mecânico bastante talentoso, com improvisos, e que contrasta o ponto que ele estava na vida para o que levou ele fazer o que ele faz na história, no trabalho em que ele conhece os demais personagens. Também temos a Milena, que é uma executiva, e Albert, que é um trilha-rede
bastante talentoso, mas que normalmente acaba esbarrando com a questão financeira de conseguir melhores equipamentos. Logo de início, a trama já tem uma ação bastante frenética, sendo o primeiro capítulo dedicado somente ao assalto da Militech, a organização dos personagens e como eles estão atuando dentro do seu papel ali. Isso é bastante interessante, porque aqui os personagens são apresentados, mostra como eles se conhecem, mas de maneira bastante superficial. Ao longo dos próximos capítulos, o que nós encontramos são textos que desenvolvem bem os personagens, que vão se encontrando por motivos inesperados e enfrentando situações que revelam as suas verdadeiras motivações. E uma coisa muito interessante o que o autor faz aqui é que ele adota essa estrutura bastante dinâmica de uma forma que consegue envolver o leitor. E isso ele faz alternando a perspectiva dos personagens dentro do mesmo capítulo. E isso vai criar uma sensação de paralelismo muito interessante na história, em que você consegue basicamente criar uma linha do tempo para a história de cada personagem, sem que você fique esperando muitos capítulos à frente para revisitar algum dos cenários. Então, por exemplo, em um instante estamos ali lendo alguns parágrafos que conta o presente ou alguma lembrança de Zor, que está mostrando, por exemplo, a sua rotina de trabalho. Após alguns parágrafos em que isso é detalhado, já somos introduzidos à vida de Aya, mas isso sem um aviso prévio. Essa técnica eu achei bastante interessante porque ela consegue reforçar a conexão entre os personagens e dá um ritmo mais acelerado para a história, que é bastante característico desse universo, as coisas serem muito dinâmicas, muito abruptas. Então, eu achei que essa troca de contexto de personagens dentro do mesmo capítulo, ela traz consigo características bastante interessantes e intenções que o universo de Cyberpunk pode querer transmitir para o leitor. Então, isso enriquece bastante a história e eu acho que puxa mais para a trama quando você consegue mostrar momentos paralelos de personagens que estarão interligados na história. Quando nós falamos de Cyberpunk, a gente não fala somente de uma história que quer nos passar ação, ficção científica, assim como aqui no Mega nós já discutimos diversos tópicos relacionados não só a Cyberpunk, mas também a The Witcher. Essas histórias, elas têm um poder de carregar um subtexto muito forte por trás delas, que fica bastante explícito e muitas vezes muitos jogadores e leitores fazem questão de ignorar, porque ela também nos faz refletir sobre o futuro que estamos construindo, explorando as contradições de uma sociedade marcada pelo poder de corporações, marcada pela violência estrutural e uma alienação tecnológica, mas também com uma humanidade latente nos personagens, que em sua grande maioria não são super-heróis, são pessoas comuns que estão se virando no dia a dia e se deparam com situações que elas não têm mais escapatória. E seguindo nessa linha, o livro ele consegue trazer essa aventura imersiva e cheia de adrenalina para o leitor, mas eu acho que você ler um pouco mais atentamente, você interpretar o que está sendo colocado e como as diversas temáticas são trabalhadas, ele também nos faz pensar sobre o quanto estamos perto de viver em uma sociedade onde o corpo e a mente podem ser substituídos pela tecnologia e onde a verdadeira essência humana se perde dentro desse caminho, né? Então, por mais que a gente queira tratar esse cyberpunk como um futuro distópico, muitas vezes ele é muito mais real do que a gente imagina, já que a gente pode não ter carros voadores, mas a gente vive numa realidade em que essas diferenças sociais já são gigantescas, a tecnologia, mesmo não estando muitas vezes literalmente dentro de nós, sejam com computadores, celulares, câmeras, etc., ela ainda é um divisor de águas para muitas pessoas, e isso conversa com toda essa temática de uma forma fantástica, né? Podendo fazer o livro ser muito mais que uma simples história e também um ponto de reflexão. E aí fica aquela pergunta assim, vale a pena ler Cyberpunk 2077 em nenhum acaso? Olha, eu diria que sim, porque é uma história bastante cativante e, na minha opinião, ele vai agradar tanto fãs de gênero quanto iniciantes. Justamente porque a escrita
é envolvente, ela é ágil e ela traz uma experiência completa. Você não necessariamente precisa conhecer os conceitos de cyberpunk para ler uma obra cyberpunk. A obra ela não é exclusiva nesse ponto em que os termos são utilizados à torta e à direita, que os termos utilizados que já são conhecidos para os jogadores de RPG, dos jogos ou leitores dos quadrinhos, estarão lá, mas em algum momento eles são explicados de uma forma não tão detalhada, mas que faz o leitor entender o que é aquilo, para não ser simplesmente uma palavra esquisita dentro de uma obra que ele não conhece o universo. Então isso eu achei que a obra foi bastante feliz em fazer, podendo agregar um público ainda maior. E ele também, né, oferece uma reflexão bastante interessante sobre esse futuro distópico, que pode, infelizmente, estar mais próximo do que a gente imagina. Mas bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição, um link para as nossas outras redes sociais e nos comentários, fala aí, você já leu Cyberpunk 2077? Nenhum acaso? Você curtiu? Tem vontade de ler? Compartilhe aí suas opiniões, que essa interação é muito da hora. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.